Sou Yara Scheffer Novelli, nasci no Rio de Janeiro, ainda Distrito Federal, e a minha família era bastante aficionada pelos esportes aquáticos. Papai gostava demais de velejar, de andar de barco. Nós tínhamos aí toda a Baía de Guanabara à nossa disposição, a época absolutamente limpa, águas límpidas, tranquilas, e as ilhas da Baía de Guanabara eram um convite a passar os fins de semana. Estando sempre em contato com o mar, vendo todas aqueles organismos que eu não sabia exatamente o nome deles, mas conhecia fartamente as ostras, os ouriços que a gente pisava em cima e se espetava, os peixes. Papai praticava pesca submarina sem nenhum equipamento. Então, o contato com peixes, ouriços, ostras, aquelas rochas que tinham algas, que eu à época não sabia que eram algas, mas sabia que aquelas rochas com algas escorregavam mais que as outras. Meu avô era farmacêutico e bioquímico, e nas conversas em casa havia sempre esse estímulo às pesquisas no laboratório de química. Vovô contava como o que já tinha feito, o que estava fazendo à época. Então isso tudo aguçava a minha vontade de estar mais em contato com esse tipo de mundo. Achei a história natural interessante. À época não fiz nenhum cursinho, quer dizer, eu saí direto do colégio para a universidade. E a universidade tinha para mim, na Faculdade Nacional de Filosofia, tinha esse curso, que eu achei que ia ser muito interessante. Eu confesso que eu era bastante ingênua, nada dirigido a nada. Eu tanto estava na zoologia, como na genética, como na botânica, e as aulas da geologia, paleontologia me encantava. Eu queria trabalho de campo e eu tinha certeza que eu não queria ser professora. Não queria ser professora. E ao sair da faculdade em dezembro, já tinha um aviso, um convite afixado, anunciando um curso de oceanografia internacional a bordo do navio oceanográfico da Marinha. Seriam 45 dias embarcado e com professores internacionais de todos os ramos da oceanografia. Aquilo me despertou pelo desconhecido e por querer saber daquele ramo da ciência, e me candidatei. Havia um processo de seleção bastante rígido à época pelas condições políticas que nós atravessávamos. Então, à época, era um exame passar pelo SNI. Eu passei pelo SNI e fui uma das selecionadas para fazer o curso, que começou logo no início de janeiro e foi até meados de fevereiro. Para estar num navio da Marinha, era um navio de guerra, nós tínhamos que estar de costados limpos, não constar nada, ainda mais para quem estava saindo da Faculdade Nacional de Filosofia, que era considerado um antro. Ao ir a um evento internacional, a um simpósio de oceanografia biológica, para apresentar o meu doutorado, eu descobri que a América Latina e Caribe estavam preocupadíssimos com os manguezais que estavam sendo perdidos para empreendimentos de cultivo de camarão, em detrimento da atividade de pescadores, catadores, marisqueiras. Voltei para casa
voltei para o Brasil e me pus a pensar como enfrentar o problema dos manguezais no meu país. Os manguezais, a princípio, como produtores e exportadores de matéria orgânica e também contribuindo para a alimentação da cadeia alimentar até chegar aos predadores maiores de consumo para consumo humano, passaram com o tempo a registrar outros graus de importância. E atualmente, diante das mudanças climáticas, óbvio, se tornou bastante importante a posição do ecossistema manguezal com alguns outros da zona costeira, como aqueles produtores de carbono azul. O carbono azul é aquele carbono que é utilizado, fixado por esses sistemas costeiros, como manguezais, marismas, pradarias de algas e bancos de espartina. Esses ecossistemas fixam o carbono, o CO2 do ar atmosférico, pela fotossíntese transformam na estrutura desses vegetais e também é armazenado, acumulado nas raízes, no sistema de raízes, quer dizer, no subsolo. Então, esse processo integral é conhecido como o sequestro de carbono. Então, esses ecossistemas que sequestram o CO2 da atmosfera, fixam e acumulam, são os famosos produtores de carbono azul. Hoje em dia é um destaque impressionante quando todo o mundo está preocupado com os gases de efeito estufa, de não serem liberados, e sim desses sequestradores de CO2 da atmosfera e de outros gases vitais para a redução dos gases de efeito estufa. A perda dos manguezais, não só da cobertura vegetal, mas como do ecossistema como um todo, representa a redução de oferta para a subsistência dessas comunidades costeiras. Não só os que vivem nas cidades, nas capitais, ou até em Brasília, onde se aprecia muito aquele caranguejo que vem do Nordeste. O caranguejo que vem do Nordeste vem dos manguezais. Mas as populações costeiras, ribeirinhas, grupos indígenas, grupos de quilombolas, eles têm o seu sustento diário a partir do produto dos manguezais, que são os que compõem essa fauna que é associada ao ecossistema manguezal. Então, o camarão, o peixe, as ostras, são todos produtos fornecidos pelos manguezais gratuitamente, diariamente, e que podem, com uma exploração racional, ser obtidos todos os dias na maré baixa. O Brasil é um país privilegiado. Temos manguezais desde o extremo norte da nossa linha de costa, lá no Oiapoque, extremo norte do estado do Amapá, de uma forma não contínua, mas temos até o município de Laguna, em Santa Catarina. O único manguezal de ilha oceânica no Atlântico Sul é o manguezal do Sueste, em Fernando de Noronha. Nós temos essa riqueza dada a nós, pela nossa posição geográfica. Infelizmente, a degradação
E o comprometimento, eu diria mais, o comprometimento dos nossos manguezais vem há décadas, quando não são derramamentos de óleo que impactam o manguezal, são atividades ostras, principalmente de cunho governamental, quando decidem que vão ocupar a faixa costeira, ou com complexos industriais, portuários, complexos navais, com marinas, áreas de expansão para a colocação dos containers, que são grandes áreas que são abertas para colocar um material que não tem que estar ali em cima do que era manguezal. Temos empreendimentos de marinas e, a partir da década de 90, acentuou-se o grande problema das camaroneiras, que são as fazendas de camarão que cultivam uma espécie exótica para o Brasil e são cultivados em áreas de ex-manguezais. Eles acabam com a cobertura vegetal típica do mangue para fazerem seus cultivos em área que é considerada como zona costeira, patrimônio nacional e que são protegidas como áreas de preservação permanente. Porém, ganância e anúncio de muita mão de obra, muitos empregos, muita renda, acabam matando a galinha dos ovos de ouro. Em 1976, quando eu saí pela primeira vez do Brasil para participar de um evento da América Latina e Caribe, um evento de oceanografia biológica, e eu voltei para São Paulo e me pus a procurar onde estão os manguezais do Brasil, caramba, onde eles estão, o que fazem, quanto temos, e descobri, para minha angústia, que nós tínhamos muito manguezal e muito tinha que ser feito. Tive a colaboração de especialistas estrangeiros e tive a ideia de que só dando aula e formando mais pessoas competentes a estudar os manguezais com uma metodologia padronizada, nós seríamos capazes, num tempo razoável, de conhecer os manguezais do Brasil. E assim houve um período de intensa ministração, tanto de uma disciplina de pós-graduação no IO, que chamou Ambiente Biológico dos Manguezais. Essa disciplina é ministrada desde o primeiro semestre de 1979. Até hoje, 42 anos depois, ainda ministramos a disciplina de pós-graduação sobre o ambiente biológico dos manguezais. Mas não foi só. Muitos minicursos dados ao longo da nossa costa, formando grupos de pesquisa nas universidades ao longo do nosso sistema costeiro, maiormente universidades federais, mas muitas universidades estaduais, inclusive agências de meio ambiente, como a ADEMA, no estado de Sergipe. Então, essa atividade em termos de formação de novos recrutas habilitados a trabalhar com metodologia padronizada para conhecimento dos manguezais, eu também, no nosso laboratório, no Bioma, Bioecologia de Manguezais, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, olha, um número muito grande de mestrados e doutorados foram orientados, né, ao longo de 40 anos, mais de 40 anos. Hoje em dia, cada um desses ex-alunos é um polo de trabalho com manguezal. Ninguém faz nada sozinho.
nós não estamos somente iniciando a década do oceano, como a década da restauração dos ecossistemas. Então, a ONU, muito sabiamente, e seus assessores, incentivou essa criação, implantação dessa década de 2021 a 2030, de não somente fazer o levantamento e ver o estado da arte do oceano, de todos os oceanos que são um só, como da restauração dos ecossistemas. Isso, para mim, é de uma habilidade, vamos dizer, didática muito interessante, porque ao final dessa década, se fosse só do oceano, nós chegaríamos para dizer, olha, encontramos impactos mais graves, menos graves, as regiões costeiras, oceânicas, que estão melhor preservadas são tais e tais, as outras que estão com mais impactos, o Mediterrâneo assim assado, tal. Mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo a década da restauração dos ecossistemas, nós vamos ter a oportunidade de chegar em 2030 e dizer, já vencemos vários dos níveis de impacto registrados nos oceanos com atividades de restauração. Gente, isso é fantástico, é um amadurecimento das condições de pensar no todo, de pensar no planeta como um todo. Nós, humanos, bípedes, ocupamos esse planeta com um pouco caso daquilo que não nos parece que é útil agora. É útil agora? Eu me aproprio. Não é útil para mim agora? Não me importo com o que vai acontecer. Veja bem, vou abrir um parênteses aqui no que está passando agora no Congresso Federal. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar um aborto do licenciamento ambiental. Então, não podemos mais, com o amadurecimento da civilização humana no planeta Terra, aceitar esse tipo de interferência sem pensar nas consequências. Uso imediato não é mais aceito. A sustentabilidade, que eu prefiro dizer, substituir pelo uso racional dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, porque os naturais não renováveis também não são para serem utilizados assim, ao Deus dará. Tudo tem sua consequência. Tudo está conectado. Uma ação equivocada, um uso não racional repercute, reverbera e é devolvido a nós, usuários dos serviços ecossistêmicos desse globo onde está tudo conectado. Falando com os meus colegas biólogos, os biólogos sabem muito bem que um biólogo sozinho, pode ser muito bom, pode ser o melhor, pode ser o máximo, mas ele sozinho não faz muita coisa. Então, ninguém sozinho chega a ser conhecido ou a ser respeitado se ele trabalhar para o umbigo dele. Então, aqui eu aproveito para dizer que todo o nosso trabalho é nosso, com a participação de tanto colegas profissionais como dos alunos em todos os níveis, os estagiários, os graduandos, os pós-graduandos, toda uma estrutura de compartilhamento, de parceria, tornaram possível esse nosso trabalho a ser reconhecido.